Olá, internautas! Mais uma vez, o canal Educação e Business está no ar. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. A contabilidade é uma ciência social que tem como objetivo estudar o patrimônio de instituições e fazer o seu controle por meio de registros contábeis dos fatos e das demonstrações dos resultados produzidos. O contador tem informações importantes para o controle financeiro de qualquer negócio, como, por exemplo, o que foi comprado e vendido, o que entrou e saiu de dinheiro, todas as transações financeiras, enfim. Esses dados são muito importantes, pois permitem analisar a situação geral da empresa, fazer previsões sobre o futuro e evitar surpresas desagradáveis. E para falar sobre contabilidade, estamos recebendo hoje o contador e sócio do escritório Ale Micai Assessoria Contábil, Luciano Micai. Luciano, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui no canal Educação e Business. Obrigado, Giovanni, eu que agradeço a oportunidade sua e da faculdade, da universidade, de expor o trabalho do contador aí, divulgando um pouco mais sobre essa profissão. Ok. Luciano, vamos começar com a história do escritório Ale Micai. Nos conte um pouco aí sobre essa trajetória. O escritório Ale Micai, o escritório Luciano Micai, que é o nome do meu pai, ele surgiu meu pai começou com o escritório em 1968, tá? Eu não era nem nascido na época. E são 53 anos, né? Você está com quantos anos agora? Eu vou fazer 52 anos. Então, quer dizer, eu nasci depois da criação do escritório, mas é um escritório que passou por várias mudanças, né? Tudo isso que a gente vê aí hoje na economia, tudo afeta, né, o escritório. Então, a gente passou por várias adversidades. Então, foi um caminho árduo, né? Perdi meu pai há 5 anos, tá? Mas ele deixou um legado pra gente, né? Então, eu estou aí na profissão já há 30 anos. Então, é um caminho que eu estou trilhando mais uma parte aí, né? Mais um tempo aí para a contabilidade e dando andamento em tudo o objetivo, né, do escritório, que é realmente tá fazendo um serviço de qualidade e de excelência. Luciano, falando um pouco do seu pai, né? Luciano Micai. Luciano Micai. Luciano Micai foi uma pessoa muito importante no cenário da contabilidade aqui da nossa cidade, né? Que tipo de referência o seu pai é ainda para você nesse sentido, da atuação na contabilidade? Meu pai, primeiro, a honestidade, né? Meu pai, ele era uma pessoa extremamente honesta, né? E a empatia. Então, meu pai, ele tinha essa virtude, né? Que ele passava, né? Então, isso fez dele um herói, né? Para mim. Então, ele era a pessoa que realmente, né, me inspirava, né? A continuar o serviço dele dentro da atividade, né, de contador. Porque a gente sabe que não é fácil. É uma profissão que passa por altos e baixos, né? Tem a sua às vezes valorizados, às vezes desvalorizados, mas é uma profissão que continua aí firme e forte, tá? Mas meu pai, ele tinha essas eram as virtudes dele, era honestidade, empatia, uma pessoa que fazia muito pelo social. Meu pai foi diretor de hospital, um bom tempo na área financeira, foi diretor de Santa Casa na Sintra. Meu pai trabalhou em várias instituições filantrópicas, sempre ajudando, sempre auxiliando a nossa parte social. Meu pai fez muito pelo social de amparo, tá? Sem nenhum intuito político, né? De vez em quando a gente vê alguma coisa aí, estremece um pouco, mas isso foi uma das grandes virtudes dele, a honestidade e a empatia pelo próximo. Muito bem, Luciano. O mundo tem mudado muito e muito rápido. Quais desafios você pôde verificar, né, na história aí do escritório de contabilidade de vocês ao longo desses inúmeros anos que você também está atuando aí nessa área? Eu acho que os grandes desafios são as mudanças, né? As mudanças
Em virtude da pandemia, esses 2 anos aqui, a gente não verificou tantas, né? Mas mudanças assim, no cenário tributário. Mas o Brasil, como você já sabe, né? E você ser contador num país que a cada pouco muda a sua estratégia tributária, ter uma reforma, né? Uma nova lei, essas mudanças, essa velocidade da mudança, isso daí, né? Eu acho que só o contador brasileiro consegue ter, né? Essa capacidade de assimilar todas essas informações o mais rápido. E no decorrer foram isso, né? Foi isso, né? A gente sempre passou por várias, né? Várias crises, como a gente está vendo a de hoje, né? Da pandemia, mas a gente sobressaiu a elas, tá? A gente vê a situação econômica hoje, mas uma coisa eu tenho que falar, a gente vai passar por isso e o comércio, a indústria vai voltar a ser o que era antes. Sim. Tá? Luciano, você tocou no ponto da pandemia, né? E a pandemia ela está aqui presente, ela ainda não acabou. Aliás, temos que continuar nos cuidando, né? Mesmo quem toma a vacina, quem já tomou a vacina tem que continuar se cuidando. Mas a pandemia ela escancarou uma série de crises potenciais, principalmente com relação à saúde financeira das empresas, né? Exato. Sobre esse sentido, qual é a importância de um escritório de contabilidade, principalmente para as pequenas empresas que normalmente têm mais dificuldade ali com a sua gestão mais diária? Hoje quando a gente fala num cenário, né, ninguém imaginava uma pandemia, eu acho que não tinha nenhuma pessoa que podia prever o estrago que ela ia fazer, tá? O escritório sim, o escritório ele tem várias ferramentas que ele pode utilizar para ajudar o empresário, tá? Desde que as informações que o empresário passa para o escritório sejam informações técnicas e detalhadas. Mas o escritório hoje você tem os balanços. Hoje a gente tem uma ITG 1000 que exige, né, na realidade, que o escritório tenha o balanço patrimonial, as demonstrações, até notas explicativas, né, que são coisas que a gente nem imaginava um tempo atrás. Eu faço, eu não faço, só faço parte fiscal. Hoje não. Isso, na realidade, são ferramentas para gerência, para tomar decisões, para você tá atribuindo, né, conhecimento dentro da situação que você passa, né, e você trilhar lá na frente algum futuro, né, menos impactante, né? Eu falar assim, estou saindo da pandemia, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, tá? Certo. Luciano, você como profissional da contabilidade, né, tem ali muitas empresas que dependem do seu trabalho e do trabalho do seu escritório, né? Em tempos de pandemia, que impacto você tem observado aí com relação à saúde financeira, principalmente das empresas de uma forma geral? Queda de faturamento, né? Isso daí não tem nem o que falar, né? Houve uma queda brusca de faturamento. Esse faturamento eu posso dizer para você que em alguns casos a coisa foi de 80%, tá? Em alguns ramos. Eu posso te dizer, citar o ramo de alimentação, por exemplo. O endividamento, tá? O endividamento também é outra situação, porque as pessoas tomaram empréstimos, correram atrás de capital de terceiros e achando que aquilo em 6 meses iria terminar, né? E acabaram vendo que a coisa continuou e isso daí vira uma bola de neve. Então, o que preocupa muito hoje é a questão do endividamento, tá? Nós temos muitas empresas que estão com dívida e com o faturamento em queda. Então, isso é um cenário, um dos piores cenários que a gente possa imaginar, tá? Isso daí é uma questão de você tem que planejar, porque se você não segurar, né, dentro da condição que hoje você tem, lá na frente você não vai conseguir manter seu negócio. Luciano, diante de todos esses problemas, né, endividamento, por exemplo, que é algo muito sério para a vida de uma empresa, que perspectiva você, como profissional da contabilidade, aí enxerga aí para os próximos meses em razão de todas as situações? A gente está falando no cenário macro, né? Quando a gente fala em perspectiva, né? Então a gente não pode pensar só em Brasil, a gente tem que pensar em mundo, né? Mas o Brasil, né? A gente espera, eu espero, né, na realidade, que a gente tenha o mais breve possível uma reforma tributária, tá? E que essa reforma tributária não troque 6 por meia dúzia, porque até então a reforma tributária que tramitava no Congresso ou
que poderia entrar em votação, era uma reforma que, na realidade, ela trocava 6 por meia dúzia. Ela estava simplesmente simplificando o sistema tributário, mas as alíquotas continuavam a mesma coisa e continuavam onerando a linha de produção. Então, o que acontece? Eu penso que a gente tem que fazer uma força para que esse governo aí vote de forma emergencial alguma reforma tributária e junto com ela uma administrativa, porque não dá para a gente receber menos se a gente não gastar menos, né? E o governo gasta muito. Eu acho que isso seria um ponto, tá? Essa questão da reforma tributária, né? Seria uma redução dos impostos, então um alento aí para o pessoal que está vindo dessa pandemia, dessa crise. E também a abertura de crédito, né, Giovanni? O consumidor está lá, ele só precisa ter meios de consumir. Tá? O governo tem que entender que ele vai ter que abrir linhas de crédito barato, né? Com um valor de juros aí bem menor do que se pratica no momento, para poder botar esse consumidor novamente comprando. Tá? Essa semana a gente eu vi uma matéria no portal UOL, que a classe C, aquela classe C que foi criada nos últimos governos aí, estou falando isso, eu não sou partido A nem B, mas dos últimos governos, né, vamos falar assim, desde PSDB, PT, que foi a classe C, ela despencou na miséria. Então isso mostra que nós estamos perdendo o mercado consumidor. E esse mercado consumidor vai fazer falta lá na frente. Tá? Então, eu acho que a gente ter perspectiva ou esperar alguma coisa não é só isso. Tem que ter agora a hora do governo federal, governo estadual, governo municipal agir de uma forma a impulsionar a economia, senão nós não vamos conseguir sair tão fácil desse problema. Luciano, a reforma tributária, ela gera uma discussão enorme no Brasil, né? Eu gostaria de lhe perguntar a respeito de um ponto específico da reforma tributária, que seria a unificação das alíquotas do ICMS. Como é que você vê essa questão dentro da discussão da reforma tributária? A unificação da alíquota é uma guerra, né, entre estados, né? Porque um estado cobra 12, outro cobra 7, outro cobra 18. É um tema muito polêmico dentro da reforma, né? E isso daí eu acho que não sei se o governo vai conseguir unificar isso daí no primeiro momento, tá? Porque existem vários conflitos, né, dos estados, né, na questão das alíquotas de ICMS. Vai ser uma parte bem penosa, né, para a Câmara o Legislativo poder pensar em uma única forma, né? Seria interessante, acabaria realmente com essa guerra fiscal que existe entre os governos estaduais, mas é um tema complicado. Eu acho que só se eles pensarem em fazer uma reforma tributária, desonerando a linha de produção, ou seja, diminuindo o custo daquele produto que vai para consumo, eu acho que já seria uma forma interessante, né, de já se começar essa história, sem mexer com o governo estadual no momento, tá? Que eu acho que aí vai demorar muito mais, Giovanni, e a gente não pode esperar mais. Eu acho que a situação, quando a gente fala em gastos, né, governamentais, a despesa do governo, a gente sabe que vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, tá? O governo vai gastar mais do que ele realmente arrecada. E nessa decadência, né, nessa depressão que a gente está passando, eles têm que a única saída realmente seria a reforma tributária e a reforma administrativa. Tem que se gastar menos para poder cobrar menos também do contribuinte. Aí seria um mecanismo muito normal, é a roda da economia que voltaria a girar. Tá? Ok. Luciano, se fala muito em uma alta cobrança de impostos, né, embutida em tudo que a gente vai adquirir aí, e isso é uma realidade, né? Agora, diante desse notável impacto dos impostos sobre a vida de todo cidadão brasileiro, né, eu lhe pergunto, qual o real impacto realmente econômico sobre a vida das pessoas com relação a esses impostos extremamente altos? Todos, né? Todos. Vou falar para vocês que acho que só o ar que você respira que ele não é cobrado.
Mas em tudo, né? Hoje a gente vê o impacto em tudo que você faz. Desde do alimento que você compra, do café que você toma, do combustível que você usa, da roupa. A gente tem algumas cadeias que são mais tributárias. Por exemplo, a roupa, é um absurdo que se tributa de roupa. Tá? O campeão dos campeões hoje de pagamento de impostos, e é um mercado que o governo deveria ter um carinho todo especial, o mercado de vestuário, tá? Porque a gente sabe que paga muito imposto, tá? São os vários impostos. Então tudo, o impacto é enorme. A gente hoje fala para você assim, Giovanni, quanto impacta hoje os impostos no meu bolso? Eu estava lendo uma matéria outro dia, que na época, em 1994, quando foi criado o real, esse impacto ele equivalia até fevereiro do ano. Então, eu trabalhava em janeiro e fevereiro para pagar os impostos do ano todo. Depois, né, já no governo Lula, mas não estou falando do governo, estou falando de partido, só aumento, né? Você vê como uma máquina, ela vai se onerando e eles tirando né, eles arrumando uma forma de arrecadar. Já tinha passado para março e hoje se fala em abril. Ou seja, são necessários 4 meses para pagar, para pagar os impostos. Então aí você chega numa conclusão que você tem no mínimo aí 30% de imposto em tudo que você faz. Tá? Então você vê o quanto custa hoje você está consumindo alguma coisa, porque você está pagando essa carga tributária. E em contrapartida, Luciano, né, como profissional da área, você entende que essa alta carga tributária, né, em vez de aumentar a arrecadação, ao contrário, até estimula a sonegação? Sim, a gente sabe, né, a existência, a sonegação é uma coisa que, né, num país como o Brasil, que arrecada muito e dá em troca muito pouco, né, para o contribuinte, a sonegação é um fato realmente, né? Mas hoje eu vejo, né? Eu falo, quando eu penso no futuro, né? A gente vê aí a gente tem percebido cada dia mais o controle sobre as operações, né? Sobre aquilo que o cidadão, que o contribuinte faz, está cada dia mais vigiado. É uma coisa que nós, né, não prevemos ainda, né? A gente não tem assim, uma clareza do que isso vai acontecer. Eu acredito até que, né, em virtude da pandemia, da situação que nós estamos passando, pode até ser que haja aí uma tirada de pé da Receita Federal do acelerador. Mas é uma coisa que eu acredito que o futuro, né, assim que a economia voltar a funcionar, fiscalizações virão. Tá? E não é aquela fiscalização do fiscal, não, é fiscalização eletrônica, porque hoje eles têm todos os dados. Tá? Você ganha, vou dar um exemplo, você ganha R$10.000 por mês. Tá? Mas você tem lá um dinheirinho que entra por fora e você movimenta na sua conta. Tá? Você tem mais, vamos falar aí, mais R$2.000, R$3.000 que passa pela tua conta. O governo sabe disso. Tá? Hoje ele tem o e-financeiro, ele tem um monte de... No sistema SPED, né, que é cercado, eu falo que são várias fontes de informações, né, para a própria Receita Federal, ele tem como checar isso daí, saber. Olha, o Giovanni ganhou 10 mil, mas ele movimentou 14. Giovanni, de onde veio esses 4 mil? Você sabe me dizer? Tá aí o grande detalhe, né? A gente não vai ter mais o fiscal. Eu acho engraçado que a Receita Federal ela te manda a intimação e você tem que ir lá e se defender, certo? Mas ela manda a notificação e já manda a multa. Então, se você quiser fazer uma defesa, você vai ter que entrar com processo, aquelas coisas que a gente já sabe. A sonegação é um fato. Isso, né? O contador sempre trabalhou com esse cenário, né? A gente sabe. Só o contador é aquele negócio, é o último a saber que a pessoa sonega realmente. Isso é uma cultura, né? É cultural isso daí, a sonegação. Então, Talvez até por isso, né, Luciano, seja tão importante uma reforma tributária, né, para que as coisas melhor se ajustem diante desse cenário da arrecadação tributária brasileira e que, acima de tudo, também, né, que haja uma devolutiva, uma contrapartida por parte das contribuições realizadas, né, pelos inúmeros entes que as realizam,
para que a gente tenha efetivamente aí uma população efetivamente e economicamente mais equilibrada sobre o aspecto geral. Né? A questão, né, quando a gente fala em sonegação, a gente tem algumas, como contador, a gente sempre orientou ao caminho certo, né? Olha, e o modo, porque hoje dá para você fazer economia de imposto, certo? Sem você sonegar. A única coisa que tem algumas coisas que você tem que perceber, que você tem que ter um contador que trabalhe corretamente, que ele tenha alguns planos de ação para você, que ele entenda de planejamento tributário, societário, que talvez depois a gente vai falar mais lá na frente. Mas tem várias coisas que dá para economizar sem precisar o imposto, sem precisar, na realidade, cometer alguma infração aí contra o governo federal. Tá? E aproveitando até, Luciano, já entrando nesse tema, né, em relação à vida das empresas, né, quais são os tipos de regime tributários hoje aceitos no Brasil, onde as empresas efetivamente devem se enquadrar dependendo ali da sua atividade? Hoje nós temos o Simples Nacional, né, que é a grande parcela hoje das empresas, né, a pequena e média empresa, né, fazem a opção. O lucro presumido, que é muito utilizado pelas empresas prestadoras de serviço. E o lucro real. Tá? A indústria utiliza muito o lucro real, mas o tamanho não interfere no regime tributário. Tá? Às vezes a pessoa tem um porte de uma microempresa, mas ela pode fazer parte do lucro real. Então esses são os 3 regimes hoje que nós temos no Brasil, tá? Disponível aí para a pessoa optar. Ok. Luciano, dentro dessa esfera toda, entra o que nós chamamos aí do planejamento tributário. Né? E o planejamento tributário nada mais é do que uma forma inteligente de se reduzir custos com impostos de maneira legal. Então, diante desses 3 regimes, né, o lucro presumido, o lucro real e também o Simples Nacional, quais são os caminhos indicados para que a empresa possa reduzir impostos de maneira legal? Bom, primeiramente, eu já tinha falado, né? O planejamento tributário é uma coisa essencial. Hoje, quando você contrata o serviço de um contador, a primeira coisa ele tem que saber fazer esse planejamento tributário. Ele não pode simplesmente chegar e oferecer para você e falar assim, olha, você tem que fazer parte do Simples Nacional. Não é bem assim que funciona, tá? Eu penso assim e eu faço dessa forma com meus clientes. Geralmente a atividade ela já pressupõe um regime tributário. Por exemplo, eu vou falar da atividade de serviços, tá? Quando ela não está dentro do Simples, lucro presumido é o ideal. Por quê? A gente sabe que na prestação de serviço ela não tem tantas despesas. Então, se eu for jogar ela para um lucro real, por exemplo, eu vou acabar onerando ela na parte tributária. Mas hoje você tem que realmente ter uma estrutura, né? Você tem que mostrar para o teu cliente, falar, primeira coisa, saber o que ele quer. Tá? O que você pretende? Você tem pretensão de faturamento? Você vai ter, o que você vai ter de despesa? Você vai ter contratações de funcionários? Então, tudo isso daí cria um cenário para o contador chegar e verificar, olha, você poderia ser do Simples, mas você tem uma oportunidade de ser do lucro real. Mas assusta um pouco quando se fala do lucro real, né? Mas eu sou pequenininho. Não, você é pequenininho, mas você já pode partir para um lucro real que você vai se dar bem no lucro real. Então, Giovanni, hoje o que falta às vezes é esse planejamento, né? Para a pessoa realmente, quando ela pensa em empreender, ela ter uma visão, né, geral do que realmente, merecidamente, vamos dizer assim, ela está pagando imposto que vale a pena. E então você tem várias estratégias, tá? Só que o planejamento tributário não é único e exclusivamente só você saber, vamos dizer assim, a estrutura, né, o quanto ele vai pagar de imposto, mas tem uma série de coisas que vêm atrás desse planejamento tributário, que, por exemplo, tem algumas questões que influenciam na questão societária, do tipo de sociedade que foi constituída aquela empresa, aquela determinada empresa, então são vários fatores, mas planejar sempre é a melhor saída. Luciano, crédito de imposto. Certo. Muitas empresas acabam caindo na tentação de fazerem uso de créditos de impostos sem antes terem julgado o mérito da questão. Quais cuidados as empresas precisam ter sobre esse aspecto? Quando você fala em crédito de imposto, geralmente, né, eu vejo isso acontecer muito no escritório, existe sempre alguém que está procurando vender o serviço, né,
prestar um serviço para utilizar aquele crédito que você, na realidade, deixou passar. Tá? E o que acontece muito com isso? Acontece muito nessa situação. Tá? Isso é muito corriqueiro. Aquela empresa, né, tributária que está lá prestando serviço consegue uma liminar ou algo parecido, só que o trânsito julgado ainda não foi, né, não passou todo o trânsito julgado. Consequentemente, a empresa que está diante de uma liminar para fazer a compensação daquele crédito, ou coisa, né, ela acaba sendo autuada. E teve uma época aí que foi muito comum na questão dos combustíveis, onde a base de cálculo que se utilizava para cobrar o preço na bomba era maior do que o preço que realmente se vendia, né? E o que aconteceu? Houve uma enxurrada na época, né? Vou citar um exemplo, mais que isso daí foi uma época que a gente ficou quase doido, né? Porque virava e mexia, aparecia um escritório lá, olha, fulano tá levantando crédito para mim de um determinado período, e eu entrava com uma liminar, a pessoa ganhava liminar, daí vinha a Procuradoria do Estado e caçava. Automaticamente, na cassação, ele já autuava a empresa, tá? Pelo uso indevido do crédito, aí a paulada vinha, né, cara? Então, eu tive vários casos isso daí com posto de gasolina, com vários postos de gasolina, tá? E, olha, eu não vi ninguém ganhar. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão do trânsito de julgado, tá? Essa questão de quem está dando essa assessoria para você, a pessoa tem que ser pessoas idôneas, tá? O escritório, geralmente escritório de renome e tal. A gente sabe que quem trata isso geralmente é advogados, são advogados, né? Então é botar o pé sempre, é aquela história, né? A laranja madura na beira da estrada, né? Ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Então é bem por aí que a gente tem que considerar, tá? Que vale a pena. Vale a pena eu entrar? Não, tudo bem, mas não se acredite, não utilize até todo o trânsito julgado, né, se concluir. Tudo bem, por isso é importante, Luciano, que as empresas, os empresários, busquem a orientação de contadores, de escritórios de contabilidade, efetivamente conhecedores do assunto, para não caírem aí em uma armadilha, né, que pode ser muito pesada para o bolso, inclusive. Luciano, operações de trabalho dentro de um escritório de contabilidade, né? O Brasil hoje, como você mesmo disse, agora há pouco nós temos passado por inúmeras transformações ao longo do tempo, principalmente com relação à questão das obrigações fiscais. Então, hoje, quais são as obrigações fiscais exigidas para uma empresa no Brasil? Bom, eu trouxe até aqui o meu relatório, né, porque são tantas que a gente tem que, na realidade, a gente tem que até anotar, porque senão você se perde nesse mar de obrigações acessórias, a gente fala, né? Hoje são as obrigações acessórias. Então eu vou falar para você algumas que são as mais costumeiras, né? E a gente, na realidade, tá aqui, na primeira folha. O escritório é que faz, né, gera as informações para transmitir para a Receita ou Estado, tá? Então eu tenho aqui no lucro real e no presumido a DIRF, que ele é até o último mês de fevereiro, até o último dia útil do mês de fevereiro. A DME, essa DME é uma interrogação que nós temos, né? Porque ela chama-se demonstrativo de movimentação em espécie, tá? Aí você fala para mim, mas como é isso, Luciano? Eu vou dar um exemplo. Eu venho aqui e vendo o meu carro para o Giovanni. O Giovanni vai na casa dele, pega 40 mil reais, porque o limite é até 30 mil. Eu pego esse dinheiro e dou entrada na minha conta corrente, tá? Eu vou falar que é oriundo da venda, tal, mas eu não declarei isso no DME. Porque quem é obrigado a declarar é quem recebeu o dinheiro, tá? Então eu teria que ter feito uma DME. Para fazer uma DME, por exemplo, você precisa ter certificação digital. Não é qualquer pessoa que chega lá e faz essa DME, tá? Então já tem um fator complicador aí, tá? Mas é uma coisa que eu não vi ninguém ser multado ainda, tá? Mas ela existe, tá? Existe penalidade para isso, inclusive, tá? E por mês de atraso da entrega. Na OECD, né, que é a escrituração contábil, né, que é sempre até dia 31 de maio. Esse ano provavelmente vai haver prorrogação novamente, né, para 30 de setembro, que foi do ano passado, mesmo prazo do ano passado. E a ECF também, né? ECF é o DRE e a contabilidade mais completa, né? Então isso também provavelmente vai ser prorrogado esse ano. Ele era até julho. O EFD, contribuições, né?
são as retenções de PIS e COFINS, o FD-REINF também, que são as retenções de INSS, notas fiscais, DCTF Web, isso estou falando só pelo presumido e lucro real, tá? A DIMED, que é um demonstrativo, né? Que a DIMED ela é utilizada na área de saúde, tá? Eu tenho que informar o fisco quem que tomou o serviço daquele médico, tá? Quem foi que pagou o serviço daquele médico e eu tenho que mandar essa informação para eles, né? Aquilo nota por nota, porque o que acontece? Eles cruzam essas informações com a informação que o contribuinte coloca na declaração de imposto de renda. Então, se eu vou lá, eu falei que eu tive lá 3, 4 consultas com o Dr. José, e o Dr. José não informou que eu tive essas 3, 4 consultas pela pessoa jurídica dele, isso só vale para a pessoa jurídica. Consequentemente, ele vai dar problema lá na frente, porque a Receita vai glosar isso daí e vai falar, não, isso daqui não é, nós não podemos descontar isso da tua declaração. Tá? A DCTF mensal, que eu já falei, a GIA estadual, né, que é a informação do ICMS. Agora, para o Simples Nacional é a DEFIS, né, que é a declaração do Simples Nacional, e a DIRF. Tá? Então, isso eu estou falando num cenário muito comum. Tá? Mas a gente tem aí, nossa, obrigações, hoje a gente tem uma coisa aí, se você dependendo da atividade que você tem, você vai ter muito mais obrigações acessórias, tá? Que você tem que informar o fisco. O banco, por exemplo, você tem o DIMOB, você tem o DIMED, você tem o E-Financeira. Então, quer dizer, todas essas informações são passadas para a Receita Federal. Então, toda vez que a gente bate e fala assim, eles estão nos observando? Estão, tá? E estão sabendo tudo o que nós estamos fazendo. Essa pandemia, deixa eu fazer um comentário só aqui, Giovanni, porque eu tenho verificado muito, está muito comum isso daí, aquela pessoa que estava trabalhando num determinado ramo de atividade, daí ela saiu, ela foi dispensada, e ela começou a trabalhar com outro nessa pandemia, e ela pega lá, ela acaba adquirindo uma maquininha de crédito, começa a fazer venda pela internet, e passando pela conta corrente pessoa física dela. Eu vejo problema lá na frente, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? É um problema que pode ocasionar uma multa aí com o fisco, tá? Então, tá muito comum isso. Tenho visto demais. O meu irmão mesmo, eu peguei um dia e ele falou, eu vendo as coisas pela internet. Eu falei, nossa, toma cuidado, tem que abrir uma empresa. Você quer realmente? Abre uma MEI então, vai lá, abre uma MEI, vende a coisa da forma correta e tal. Mas muito cuidado quando você for receber alguma coisa que é oriundo de uma venda que você faz, que você tem aí, né, não faça parte da sua atividade dentro da sua conta corrente. Tudo bem, Luciano. Informações importantes aí para quem está nos assistindo, por isso, procure a orientação de um escritório de contabilidade especializado aí com relação a esses assuntos. Luciano, entregas acessórias, como você está comentando, né? O que temos projetado aí, que já se saiba, é claro, para o futuro com relação às obrigações fiscais acessórias? O E-Social, por exemplo, esse mês mesmo, agora mês de maio, né? Está entrando para o Simples Nacional. E várias outras, viu, Giovanni? Então, eu falo que a gente nunca sabe o que vem lá na frente, né? Porque daqui a pouco o governo cria uma nova obrigação aí para poder tá, né, ficando por dentro da vida financeira do contribuinte. Então, esse mês, por exemplo, tem o E-Social, né, que já passa a folha para o mês de maio, já é transferida para o Simples Nacional, porque veio, né? O E-Social já faz aí, não vou nem lembrar, mas já há muito tempo, muitos anos que está sendo implantado, foi prorrogado várias vezes e agora chegou ao Simples Nacional, aos optantes pelo Simples Nacional. Então, mês de maio já começa mais uma quantidade de informações enorme que vai para o fisco. Tudo bem. Luciano, eu gostaria de voltar um pouco na questão tributária para pontuar uma questão, né? Sim, e ouvir aí os seus comentários. A questão societária associada ao regime tributário, né? Que relação existe entre esses dois fatores? É muito comum hoje, quando você procura um profissional, né, na área de contabilidade, ele sugerir lá um tipo, né? Olha, eu tenho um exemplo.
duas pessoas aparecem, uma sociedade limitada, 50% cada um. Mas quanto mais simples o contrato é, tá? E quanto mais humilde ele é, vamos falar assim, pior fica para um planejamento tributário. Eu vou citar um exemplo para você da área de saúde que eu tenho know-how para falar isso para você. Hoje, as empresas que estão dentro da área de saúde prestam serviço em hospitais, clínicas, pronto-socorros, pronto-atendimentos. Esse pessoal pode se valer de algumas vantagens tributárias, tá? Não só o pessoal médico, tá? Eu estou falando aí, quando eu falo de fisioterapeuta, eu falo de enfermeiro, eu falo de médico, eu falo de nutricionista. Esse pessoal que está trabalhando lá, principalmente esse pessoal agora que eu falo que é o front, né? O pessoal que está lá na frente, no front da Covid. Esse pessoal pode se valer de um benefício que é uma tributação diferenciada da convencional que nós utilizamos para a base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda, tá? Desde que ele tenha uma estrutura societária formada para poder abdicar, para poder usufruir daquela determinada tributação. Então, tudo é relacionado. Nós sempre procuramos, né, observar os detalhes na prestação de serviço, no comércio, e sugerir para aquela pessoa que está começando a empreender uma estrutura, no mínimo, né? No mínimo um pouco mais, vamos dizer assim, estrutura societária, né? Ela tem algumas possibilidades amanhã depois de um planejamento. Então isso é muito evidente. Tem muita relação, sim, tá? Entre a estrutura e o planejamento tributário. Tá? Então a gente vê aí, principalmente em algumas atividades. Na área de saúde, ela tem aí um diferencial muito grande. Então, empresas aí ligadas à área de saúde, dica extremamente importante aqui do Luciano Micai, contador e sócio do escritório Ale Micai, localizado aqui na cidade de Amparo. Luciano, em razão de todas essas questões relacionadas a obrigações fiscais, a orientação aos clientes, enfim, todo um trabalho importantíssimo, inclusive para a economia de um país, né, com relação a um escritório de contabilidade. Qual é o desafio de administrar tudo isso dentro de seu dia a dia, né, com seus colaboradores, enfim, com a estrutura de trabalho que vocês têm lá? Bom, com a pandemia, teve várias, né, mudanças de costume. Hoje a gente trabalha com um número mais reduzido, né, e a gente sabe, a gente depende muito exclusivamente, né, de redes da internet. Claro que a gente tem um sistema, um software adequado, mas eu falo que a gente parece quando tem alguma obrigação para entregar, eu vou no escritório e de vez em quando aparece lá uma meia dúzia que estavam em home e aparece lá, porque essa semana aqui tem que entregar tal obrigação. Então tá assim, Giovana, a gente está administrando, eu acho que o home veio para ficar, tá? A questão do home office. Tá? Ele já faz parte, né, da vida da gente, o trabalho remoto em casa. Até o momento eu não posso falar para você que teve algum prejuízo dentro da estrutura do escritório, o trabalho dessa forma, mas é claro, tudo está mediante, é muito cedo ainda para falar, olha, isso vai realmente acarretar nisso ou naquilo. É uma situação que ainda o futuro vai dizer para a gente, tá? Mas ele veio para ficar, o home office. O home office é um trabalho remoto em casa, ele é hoje uma maneira até das empresas diminuírem o custo, né? Numa situação que a gente está aí, você sabe. São Paulo, eu tenho escritório em São Paulo, tá? E eu falo que quando era meio-dia, eu nem descia para almoçar, porque o horário dos almoços lá era da meio-dia às 14. E descia todas as lajes, né? Que a gente chama de laje, né? Então, aquilo era um inferno, você não conseguia sentar e almoçar. Então eu esperava batia às 14 horas, daí eu descia, almoçava sossegado. Hoje, isso daí mudou. Esse pessoal tá todo mundo, a grande maioria está trabalhando em home. Então você vê, é cultural o negócio. A coisa ficou de uma forma que a pandemia mudou e eu acho que nós não vamos conseguir, né,
prever um futuro do que vai ser o home office, né? Então, porque tem outras coisas ligadas a isso, né? Que a gente não imagina, né? Questão de saúde, uma série de coisas. Trabalhar em casa também não é fácil, tá? Você tem que ter muita doutrina para você trabalhar na sua casa. Eu mesmo, eu não me enquadrei no home office. Eu fiquei 20 dias em casa e fiquei doido, cara. Falei, eu não consigo ficar fazendo home office porque não é meu mundo. Meu mundo é conversar, meu mundo é ter... Hoje eu atendo clientes via vídeo, né? Mas tem algum outro presencial que a gente, né? Limitado com todos os protocolos de segurança né? Mas realmente mudou-se muitas coisas. Então, nós professores também sentimos a mesma dificuldade por sinal. Professores e alunos, né, cara? Então, a gente é tudo muito novo. A gente sabe que o EAD vinha vindo lá de trás, mas teve que dar uma correria aí, né? Acabou tendo... As pessoas tiveram que movimentar uma coisa, né? Fazer uma coisa tão rápida, né? A minha filha, ela estava fazendo EAD, ela voltou essa semana na aula. Ela estava achando maravilhoso ela voltar na aula, porque ela estava com saudade, né? O que perde um pouco, Giovanni, eu penso, né? Não sou nenhuma pessoa da área para poder dizer, mas eu vejo que aquela inteligência social com o home office a gente acaba tendo uma diminuição. Que é aquela de você conversar, você vender seu produto, de você interagir com as pessoas. Eu sinto uma dificuldade nisso daí. Mas ele veio para ficar. Mudanças culturais que terão necessariamente que estar dentro do nosso contexto em termos de adaptação, não é, Luciano? Luciano, Imposto de Renda 2021. Quais são as principais características com relação ao Imposto de Renda aí do ano de 2021? As novidades, vamos falar assim. A primeira novidade foi a possibilidade de você ser em certificação digital, o EICAC, né? Pelo portal EICAC, você baixar e entregar a declaração, tá? Que até o ano anterior ele era feito só com quem tinha o certificado. Hoje você cria uma senha, tem lá no site da Receita Federal o passo a passo para você criar esse acesso, né, ao portal. Outra coisa que também que foi novidade nessa declaração, a questão dos bitcoins ou qualquer outro ativo criptografado. Então tem hoje lá, você tem lá os códigos, se não me engano, 82, 83 e 84, que você vai lá, ele vai lá separar Bitcoin, né? O Bitcoin é o mais usual, tem lá o código específico para Bitcoin. O código de outras moedas, se não me engano, é o 83, e outros ativos criptografados. Então é uma mudança já né? É um avanço na realidade para você ter. Agora, como é feito como a Receita vai fazer fiscalizar e verificar isso daí, aí já é outra história. Eu não sei quais são as ferramentas que eles têm para verificar. Olha, fulano tem tantos bitcoins no nome. Então é uma outra história. Isso eu não declarei de ninguém por enquanto. Não, que eu saiba, nenhum cliente meu ainda foi investidor em Bitcoin. Mas eles já estão, né, prevendo que isso é um futuro também. Tá? Luciano, com relação à declaração de imposto de renda, existem muitos erros comuns. Sim. Né? Quais são os erros mais comuns na hora ali de entregar a declaração de imposto de renda e que você poderia colocar aí a título de orientação para todos que estão nos assistindo não cometerem tais erros? Tá, na realidade eu relacionei vários erros, tá? Eu até trouxe aqui, e essa relação, né? Eu vou falar os que mais acontecem. Se bem que tem a coisa tá partindo de uma forma que às vezes eu estava comentando antes da gente fazer a gravação daquele caso que a pessoa de uma doação não, de um empréstimo que foi feito e acabou sendo autuado. Mas eu vou falar aí para você os que são mais, né, corriqueiros. Questão dos problemas de digitação, né? Erros na digitação. Você vai lá na hora de você informar o rendimento tributário, você informa o rendimento tributário, um 6 vira 9, alguma coisa do tipo, então você errou aquilo ali, a Receita vai cruzar, não é nenhum fiscal que vai olhar a tua declaração, aquilo é o próprio sistema que verifica. Então isso é muito comum. Omissão de rendimentos de aluguel é outra coisa. A pessoa vai lá, ela declara o valor que ela recebeu, ela é funcionária, mas ela tem uma casa lá de aluguel. Ela vai declarar, não vou declarar aquela casa de aluguel. Daí a imobiliária vai e entrega, informa para o DIMOB que realmente ela recebeu o aluguel. Conclusão, malha, vai para a malha, tá?
Declaração de rendimentos em fichas erradas, né? O que é tributável, então geralmente ali, não, geralmente sempre, né? Vamos falar assim, vem a divisão no informe do que é tributável exclusivamente na fonte e do que é isento. É muito bem dividido. Se pegar um extrato bancário, ele está lá bem informado. É só prestar atenção, tá? Não informar o rendimento dos dependentes. Isso aqui é uma coisa que também acontece muito. A pessoa está lá com o filho com o dependente e durante o ano aquela pessoa, o ano calendário, aquele dependente trabalhou, né? E ele chega lá e fala assim, não, vou declarar e vou colocar ele como dependente. A Receita vai saber e o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente incluir os rendimentos do dependente na declaração dele. Então, o barato pode ficar caro nessa situação, tá? Vamos lá. Algumas coisas aqui. Dedução indevida de despesas médicas, tá? É o que eu estava falando para você. Hoje, todas as informações médicas elas são cruzadas também através da DMED. Então, tem que prestar muita atenção, tá? Uma coisa que faz com que a pessoa vá para a malha fina é o excesso de despesas médicas. Por exemplo, eles usam como vamos falar assim, um indicador, o valor das despesas médicas em relação ao valor tributável. Então, toda despesa médica acima de 20% do valor tributário, então vamos lá, exemplificar, eu tive 100 mil tributado, eu tive mais do que 20 mil em despesa médica, o sistema já joga para a malha, tá? Que ele vai verificar lá se realmente aquela despesa está correta. Então não que a pessoa não tenha, você vai mostrar, às vezes tem cirurgias aí que o cara paga fortuna, são valores extremamente altos, né? Mas é aquela situação, a Receita ela já está, o próprio sistema coloca você na malha, às vezes pede algumas explicações, mas se você tiver lá documentado não vai ter problema nenhum, tá? Gasto com educação. Educação, a gente sabe que tem uma limitação pequenininha, acho que é 3 mil e alguma coisa, eu não tenho o valor aqui comigo, mas ela não passa. Pode pagar 20 mil reais de escola para o teu filho, mas ele só vai deduzir aquele valor lá que está limitado, tá? Mas uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas, eu faço inglês, eu faço francês, eu posso colocar? Não, isso daí são considerados cursos livres. Dentro dessa mesma lógica entra informática, música e outros, né? Eu faço outros cursos, não. Aquilo que é considerado cursos livres, esses não são dedutíveis, tá? Variação... confundir o PGBL com o VGBL, tá? Apesar de, só uma letra que troca, o PGBL ele é dedutível, tá? PGBL ele é dedutível até 12% do valor tributável. Então, eu posso lançar ele lá em pagamentos, tá? E ele vai entrar até a base de 12%, tá? Ele vai deduzir, ele vai abater no valor do teu imposto, 12% do valor tributável. E o VGBL não. O VGBL ele é como se fosse uma poupança. Você vai pagar ele, você faz um investimento já com um tempo, um período que você vai fazer aquele aporte, eu vou fazer aporte, num determinado tempo, e lá na frente, depois de transcorrer esse período, você vai retirar o valor do rendimento que está lá. Aí tem várias, depende da operadora, ela vai oferecer uma aposentadoria para você, tem várias coisas que a gente, ou você retirar e vai pagar o imposto sobre o valor que você ganhou, que foi o rendimento que você teve, no teu ganho. Variação patrimonial incompatível com a renda. Essa daqui é uma coisa que é muito comum eu pegar uma declaração, tá? Eu bati o olho e falei assim, opa, peraí, que eu já tinha até comentado com você. A pessoa tinha um patrimônio em 31 de dezembro de 2019, tá? De 100 mil reais. Ela chegou em 31 de dezembro de 2020, ela aumentou para 200 mil reais aquilo ali, ela tem que ter renda para cobrir aquilo. Tá? Levando em consideração também que ele tem despesas, ele tem as despesas pessoais, comida, bebida, carro, tudo aquilo que a gente já imagina no cotidiano da pessoa, né? Gasto com aluguel, gasto com os gastos totais aí que você tem para você sobreviver, né? Então isso daí é uma situação que é muito fácil para o fisco, porque ele olha lá, ele bate lá, fala, opa, variou 100
100 mil reais, tá? Vamos ver se ele tem um rendimento. Pô, mas ele só teve 50 mil de rendimento. De onde apareceu esses outros 50 mil? Então, para a Receita, isso dá uma omissão, tá? E ela autua em cima disso. Agora, eu anotei uma aqui que é muito também comum, tá? O ganho de capital. Eu tenho um bem, eu vendi aquele bem durante o ano, tá? E eu acho que eu vou pagar o valor do ganho de capital só no imposto de renda. Não vai, tá? O valor do ganho de capital, ele é devido no mês subsequente, até o dia último dia útil do mês subsequente. Então, ou seja, hoje nós estamos hoje é dia 29. Se eu vender uma casa hoje com ganho de capital, eu tenho que recolher esse ganho de capital até 31 de maio. E é muito comum as pessoas deixarem, achar que não, só vou pagar na declaração de ajuste. Não tem nada a ver, tá? Esse ganho de capital tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente. Então é uma coisa que acontece muita frequência. A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu vendi um apartamento. Você vendeu? Eu vendi, tá. Aí você vai lá, aí tem multa de 20%, já não, né? Tomar uma multa de 20% da receita é um valor que é impraticável, né? E eles autuam, tá? É a multa oficial que eles falam, né? É o valor oficial. Começa com 20%. Então é muito desagradável você chegar lá e descobrir que você tinha um imposto para pagar, você vai ter que pagar agora mais com multa. Excesso de despesa médica, eu já tinha falado. Correção do valor dos bens. Não existe correção de valor de bem, tá? A minha casa, ela valia 100 mil há 5 anos atrás, ela continua tendo valor nominal hoje de 100 mil reais, tá? Ah, Luciano, mas como que eu consigo agregar valor a isso? Só tem uma forma de agregar valor a isso, você fazendo benfeitorias a ela, tá? Claro, você vai documentar, vai guardar esses documentos lá, devidamente, né? E informar na declaração que você gastou tanto na reforma, na reestruturação da tua casa, e aquilo aí vai ser acrescentado. Por que eu falo que é comum? Porque as pessoas às vezes falam, pô, meu bem está desvalorizado no mercado. E vai lá e valoriza. E está errado, tá? Isso daí vai dar reflexo reflexo no ganho de capital. Então a Receita não quer perder a parte dela. Então você nunca faz correção de nada, nem depreciação também, tá? Eu vejo, né? Às vezes é uma coisa que aparece muito. A pessoa de um ano para o outro colocar um valor lá. Olha, o imóvel valorizou, não pode, imagina, custar 100 mil reais, daí vale 1 milhão, eu sei, tudo bem, mas é aí que a Receita ganha dinheiro, né? Exatamente nesse lucro aí, que é o ganho de capital. Bom, em suma seria mais isso daí, tá, Joane? Que são os mais corriqueiros. Uma que me chamou muita atenção esse ano, eu acho que, eu até anotei aqui a caneta, porque eu não tinha elencado ela aqui, é a questão de empréstimos, tá? Vou te citar o exemplo que eu vi que aconteceu. O pai emprestou para o filho em 2011 um determinado valor para ele comprar uma casa, tá? E o filho nunca tinha dinheiro, nunca teve o dinheiro para retornar na declaração para ele esse dinheiro, tá? E o que aconteceu? Passou 2012, 13, 14, 15, 21. A Receita ela não cobra, ela não tem um valor, ela não tem um imposto sobre doações, tá? Mas o Estado tem, o ITCMD. Tá? Então, o que a Receita faz? Você vê como as informações estão todas ligadas uma à outra, né? Ela simplesmente informa o fisco estadual e o fisco manda para você a conta. Ó, seguinte, você fez um empréstimo que não foi um empréstimo, isso foi uma doação. Tá? Então, você vai recolher para mim os 4%. Só que eles retroagem lá em 2011. Nesse caso aí, o ITCMD, que era um valor de 3 mil, passou para 11. O impacto é multa e juros. Multa e juros. Então é uma pancada. Então tem que tomar muito cuidado. Eu posso fazer um empréstimo pro meu filho? Pode. Mas procura sempre retornar isso no ano seguinte, tá? Ou no máximo dentro de 2 anos, porque a Receita pode achar que aquilo foi, na realidade, uma doação e mandar para o fisco. Lembrando que doações podem ser feitas, tá? Até, vamos falar assim, 2020, até o valor de 69 mil. São 2.500 o FESP. Se você pegar o FESP, vai chegar a 69 mil. E aí não incide tributação estadual também. Tá? Existe essa isenção dentro do... Então eu posso fazer uma doação em dinheiro, ter 69 mil sem problema nenhum. O problema são essas doações maiores. Tá? E o retorno dela também.
Então há que se tomar muito cuidado, Muito. né, Luciano, na hora de entregar a sua declaração de imposto de renda, porque realmente o governo autua de forma bastante efetiva aí essa questão relacionada ao fator de arrecadação tributária. Luciano, datas de entrega, né? Tivemos uma prorrogação recente agora, Sim, da data de entrega do imposto de renda. Você acredita que haverá uma outra prorrogação? Giovanni, é a grande pergunta que todo mundo me faz, tá? Olha, ano passado foi em 30 de junho. Eu já sei que se houver uma prorrogação de datas de entrega, não vai haver, se caso, né? Porque tem um projeto de lei que está para ser assinado, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, depois passou pelo Senado, também foi aprovado, e agora está na mão do Executivo para assinar. Tá? E o que acontece? Se houver a prorrogação, né, naquele projeto de lei, ele fala em prorrogar para 31 de julho. Tá? Por enquanto é 31 de maio. 31 de maio. Isso daí foi feito através de resolução da Receita Federal. Tá? Então não foi um projeto de lei. Mas caso prorrogue isso daí para 31 de julho, o governo já orientou que eles não vão parcelar, tá, em 8 vezes. Porque se a gente falar em julho, então 8 vezes cairia o último pagamento em fevereiro de 2022. E, na realidade, eles vão diminuir de 8 para 6 parcelas, que é para fechar dentro do ano, né? Então, todo esse problema de orçamento do governo, né? O pessoal deve, né? Você deve ter ouvido falar semana passada que eles conseguiram fechar o orçamento de 2021. Então, é uma coisa absurda, né? O orçamento você tem que fechar no ano anterior. Não, a gente conseguiu fazer isso em abril de 2021. Mas é isso, na realidade, eu estou esperando também, né? E eu acho que isso daí quem vai dar as diretrizes vai ser como vai andar a pandemia, que forma... E se o indivíduo entregar antes, ele conseguirá efetivamente parcelar, caso haja um imposto a pagar, um imposto de renda a pagar, em 8 vezes? Ou como é que ficaria essa questão? Vamos levar em consideração que maio, certo? Seria o primeiro mês de pagamento, tá? A primeira cota em maio, tá? Até dezembro dariam 8 cotas. Eu acho que eles vão fazer uma coisa assim, né? Se você entregou até maio, você pode parcelar até 8 vezes. Não entregou até maio, aí seriam até 6 vezes com a vantagem de você entregar só em julho, até 31 de julho, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que vai funcionar dessa forma. Perfeito. Todos que fiquem atentos então, né, Luciano? Sim. Luciano, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Antes de abrir para as suas considerações finais, eu gostaria que você nos contasse sobre a prestação de serviço oferecida pelo escritório Alemicai, todos os serviços que vocês têm lá a serem oferecidos aí para quem estiver interessado. Deixasse também aí, não esquecesse de deixar os contatos do escritório, né? Sim. Redes sociais, telefone, enfim, os contatos de forma geral. Hoje, né, o escritório ele é dividido em 2 partes, a parte comercial e a parte hoje de serviços da área de saúde. Nós temos um escritório em São Paulo que ele só trabalha com a área de saúde, ele não tem comércio nem indústria, mas o de amparo ele é completo. Então nós prestamos todo tipo de serviço de fiscal, departamento pessoal, contábil, planejamento societário, planejamento tributário, em todas as áreas, tá? Desde a área do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Temos um know-how muito forte na área de saúde, sim, tá? Onde nós adquirimos aí com 20 anos trabalhando dentro disso, né, participando mais. É uma situação que talvez os escritórios lá no futuro vão segmentar, tá, as atividades. Mas a gente tem uma carteira de trabalho, um portfólio de trabalho melhor, para todas as áreas, tá? Principalmente o escritório de amparo. Bom, o escritório do Luciano Micai conta com uma equipe totalmente técnica, tá? São vários profissionais da área, tá? Só empenhado, pessoal que comprometido com a estrutura. E nós oferecemos, né, prestamos serviços a todas as áreas, tá? Indústria, comércio, serviços e também ao terceiro setor, que são as ONGs, tá? Então nós temos uma estrutura. Quem quiser conhecer, fica à vontade, pode passar lá. É na Avenida Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, 206. Depois eu vou passar, né?
pelas mídias sociais também, alesmicai.com.br. E em São Paulo eu tenho a estrutura que já é mais voltada para a área de saúde. Tá? Lá é a Micai Contabilidade, inteligência contábil na área da saúde. Essa já tem a gente optou por segmentar e já fazer ela separada, né, dentro do que a estrutura da saúde necessita hoje. Então, mas a gente tem um portfólio completo para quem precisa de uma assessoria, uma excelente assessoria contábil. Muito bem. Algum telefone, Luciano? Eu vou dar o telefone fixo, né, 19-3807-2796, tá? Vai lá tomar um café com a gente, conhecer a estrutura, que eu acho muito importante, sabe, Giovanni? De vez em quando as pessoas te contratam de fora e conversam por você com o celular, por telefone, hoje por vídeo, mas não conhece a estrutura, não vai lá. Quando a pessoa chega lá e fala assim, poxa, o cliente chega, nossa, eu não imaginava que o teu escritório era tão grande, a forma que é, né? Também não adianta, né? Tamanho também não quer dizer nada, mas a estrutura é muito bem montada e o local, né? O lugar, as pessoas que estão lá trabalhando são aquelas pessoas que estão realmente empenhadas, né? Vivem a contabilidade, vivem a vida das empresas que são clientes, o dia a dia. Muito bem, Luciano, muito bem. Suas considerações finais, então, aos nossos internautas. Bom, eu agradecer mais uma vez você, Giovanni, pelo convite, e a Unifia, né? Sempre parceiro da gente, né? Do CRC, dos escritórios aqui de Amparo, né? Porque quando eu era delegado, a Unifia sempre forneceu para a gente, aí, disponibilizou, na realidade, o auditório para inúmeras palestras, né? Então, eu, mais uma vez, fica aí meu agradecimento a todos. Nós é que agradecemos, viu, Luciano? Sua presença, sua paciência, né? Deixou lá os seus afazeres, que não são poucos, principalmente nesse período de imposto de renda. Não, é complicado, mas a gente sempre arruma um tempinho. Quer dizer, você está sempre espreme aqui, aperta ali, mas você sempre consegue um tempo para você poder falar da sua profissão. Isso é muito gostoso. Muito obrigado. Foram informações extremamente importantes aí para todos os que estão nos assistindo. E até uma próxima entrevista aqui conosco, Luciano. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Além de poder nos contatar através do telefone 19-3907-9870. Vem estudar no Unifia, transforme seu futuro. E vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.